Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós vamos mais de estudo da palavra, tá bom? Para mim é um desafio poder dar um estudo dessa maneira, nunca fizemos assim, né? Então estamos aqui nos arrumando, estamos aqui nos preparando para fazer o melhor para os irmãos aqui, tá bom? Mas é um desafio poder estar aqui transmitindo dessa maneira. É mais gostoso estar com os irmãos presentes, né? A gente poder olhar no olho dos irmãos, assim a gente poder conversar e trocar ideia e falar da palavra do Senhor. Mas à medida que os irmãos tiverem alguma dúvida, algo que não ficou bem esclarecido, os irmãos podem aqui estar comentando, aqui fazendo o seu comentário. Se tiver no nosso alcance aqui de poder responder aos irmãos, estaremos fazendo isso com a maior alegria no nome do Senhor Jesus. Se não tivermos condições agora, eu levo a pergunta para casa, depois a gente volta a se falar e vamos aprender juntos a palavra do Senhor em nome de Jesus, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero convidar todos os irmãos para nós lermos a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 11, verso 29 e o verso 30, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, se você estiver com a sua Bíblia aí do seu lado, você abra a Bíblia, não feche ela, tá bom? Você mantenha ela aberta aí para a gente poder ir falando da palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, verso 29 e também o verso 30. Vai ser importante, nós lemos também o verso 28. Diz a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Baseado nesse texto aqui, amados, nós estaremos falando sobre o discípulo de Jesus. Estaremos aqui falando sobre o que é ser um discípulo de Jesus, como isso iniciou, de onde Jesus tirou a ideia de levantar discípulos para não apenas o seguir, mas também para dar sequência ao seu ministério. Nós temos acompanhado aqui, amados, desde algum tempo, fazendo a leitura bíblica. Nós montamos aqui um grupo, montamos uma equipe para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, a Bíblia inteira no período de um ano. E eu acredito que os irmãos passaram aí já pelo Pentateuco e os irmãos já estão familiarizados com o Pentateuco, que são ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são chamados os livros das leis. Se os irmãos pegarem, por exemplo, no livro de Deuteronômio, vai falar muito sobre leis, ou a repetição das leis, e nós vamos enxergar algumas coisas sobre como ensinar os filhos, o ensinamento para os filhos. Então nós vamos ver nesses 5 primeiros livros como era para se ensinar, e nós vamos enxergar até mesmo a maneira de ensinar a criança, colocar na cabeça dela. A instrução para os pais ali era para ensinar a criança, andando pelo caminho, ao assentar, ao levantar, ao deitar, em todo momento. A Bíblia ainda fala assim para os pais escreverem a palavra, a lei, no umbral da porta da casa, para não se esquecer da palavra do Senhor. A criança deveria ser ensinada desde muito cedo sobre as leis. Então, desde muito cedo, a partir dos 6 anos de idade, a criança, ela era ensinada as leis. Dos 6 aos 10 anos de idade, toda criança em Israel estava aprendendo as leis. Ao final dos 10 anos de idade, a criança já tinha condições, ela já tinha decorado todos os 5 livros que compõem ali o Pentateuco, os livros da lei.
Já tinha decorado. Dos 6 aos 10 anos de idade, ela sabia citar esses livros de cor. Dos 10 anos de idade dessa criança, desse já início de adolescente, dos 10 anos de idade até os 14 anos de idade, a criança já tinha também aprendido não apenas o Pentateuco, mas ela tinha aprendido também os livros históricos, os livros poéticos e também os livros proféticos, profetas menores e também os profetas maiores, os profetas maiores e os profetas menores. A partir dos 14 anos de idade, dos 10 anos de idade aos 14 anos de idade, essa criança que tinha decorado os 5 primeiros livros e tinha se destacado, é como se ela passasse de fase, e ela entrava no segundo estágio, que era exatamente esse que eu acabei de falar, dos 10 anos até os 14 anos de idade. Dos 14 anos de idade em diante, a criança, o adolescente já, que se destacava, os melhores dentre os melhores, eles ficavam lá em Jerusalém. E então eles agora não aprenderiam mais a decorar, não apenas aprenderiam a recitar decoro a Bíblia, ou que seja o Antigo Testamento, mas a partir dos 14 anos de idade, elas então ali aprenderiam a discutir as interpretações da palavra, como interpretar a palavra, como interpretar as leis. Então, os melhores alunos, aqueles que se destacavam, os excelentes, os excepcionais, eles permaneciam lá em Jerusalém, e eles então eram levados a escolher um mestre, um rabino, que ele então passaria a ser dele um discípulo. A palavra discípulo, ela vem lá do original, a palavra chamada talmidim, que significa na palavra original, significa discípulo. Então, uma pessoa que começava a seguir um rabino, ele era chamado de talmide. Uma junta de crianças, de adolescentes, eles eram chamados de talmidim. Isso é o plural que nós aqui chamamos de discípulos. Então, somente os melhores adolescentes, somente os melhores e os excepcionais, aqueles que se tinham destacado no meio dos outros, eles eram convidados a permanecerem para agora discutir a interpretação da palavra. As regras que cada rabino usava para interpretar a palavra, as regras e as interpretações, era chamada de o jugo do rabino, o jugo do mestre. Jesus então, ele chega nesse texto que nós lemos, no capítulo 11 de Mateus, no verso 28 em diante, foi onde nós lemos, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, outras palavras diz sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando estava falando essa palavra, a epígrafe do texto que nós lemos aqui, ela diz assim: o jugo de Jesus. Muitas vezes nós confundimos essa palavra, e a partir de agora você vai começar a entender melhor, quando nós falamos sobre esse texto, que Jesus, na verdade, embora eu acredito que possa ser aplicado, mas no contexto que Jesus disse essa palavra, ele estava querendo dizer outra coisa. Normalmente nós pegamos esse texto e aplicamos o estar cansado, o estar oprimido, ao estar sobrecarregado,
a aflições, a dificuldades, a problemas que nós enfrentamos diariamente. Porém, o contexto que Jesus fala essa palavra, ele fala num contexto totalmente diferente. Lembra que eu disse que o conjunto de regras que um rabino usava para interpretar as escrituras era chamado de jugo do rabino? Jesus ele se apresenta e diz assim, que no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus estava então montando uma junta de discípulos, ele estava convidando discípulos para o seguirem, para que o seguisse por onde quer que ele fosse. Jesus então, o interessante nesse texto é que, ou melhor dizendo, o interessante na palavra de Deus, que essa criança que ficava ali aprendendo aos pés de um rabino, ela ficava dos seus 14 anos de idade, ela podia apenas se tornar um rabino, um mestre, um doutor da lei, depois que ele atingisse a idade de 30 anos. Aí sim ele poderia ser chamado de mestre ou de rabino. Aqui, amados, eu gostaria de entrar ainda um pouco mais a fundo nessa palavra, porque Jesus ele é visto no templo, quando o seu pai e a sua mãe descem com ele ao templo, e então ele é visto lá com seus 12 anos de idade, e as pessoas que estavam ali, os mestres, estavam falando sobre a palavra, e ele questionando e respondendo também, trouxe uma admiração, causou uma admiração em todos aqueles que estavam ouvindo ele falar sobre a palavra de Deus. Depois disso a Bíblia não vai falar mais nada sobre Jesus, dos seus 12 anos de idade, ou pelo menos não fala com uma clareza muito grande qual foi a ocupação de Jesus. O que Jesus fez dos seus 12 anos de idade até os 30 anos de idade, quando ele volta a aparecer, quando ele está lá sendo batizado por João Batista. A história, a Bíblia não vai dar com clareza o que Jesus estava fazendo nesse tempo. O fato é que há linhas de estudo, teorias, que vão dizer algumas coisas sobre isso. Eu gostaria de me antecipar e dizer para os irmãos que eu prefiro não bater o martelo em nada do que a Bíblia não diz. Mas, como nós estamos falando aqui sobre um estudo, e é importante que os irmãos também tenham ciência disso, Jesus ele tem uma teoria que diz que José havia morrido, e ele então teria nesse período ficado cuidando da sua mãe, cumprindo a sua obrigação de cuidar da sua mãe. Toda criança, todo adolescente, ele normalmente aprendia a profissão do seu pai, e logicamente que essa profissão fazia com que ele trouxesse o sustento para a sua casa. Se os irmãos abrirem comigo a palavra, lá no livro de Marcos, no capítulo 6, e o verso de número 3, Marcos capítulo 6, o verso 3, vai falar qual era a profissão de Jesus, o que Jesus tinha aprendido. Fala assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então no começo da palavra ele diz assim: não é este o carpinteiro, dando uma referência de Jesus como um carpinteiro, como alguém que tinha aprendido uma profissão que também era a profissão ali do seu pai. Essa é uma teoria que Jesus tinha continuado, após a morte de José. Ele tinha ficado cuidando, da sua mãe. Outra teoria, outro ensinamento que fala sobre Jesus, nesse período dos 12 anos de idade até os 30 anos de idade, é que Jesus teria estado com crianças da sua época, aprendendo aos pés também de um rabi. Quando eu falo aos pés, os irmãos entendem o que eu quero dizer com isso. Aprendendo com um rabi também.
Então Jesus, nessa linha de interpretação, vai dizer que Jesus estava também reunido com outras crianças da sua idade, porque ele tinha se destacado no meio dos outros da sua idade, tinha sido excelente, e agora então ele estava aprendendo, porque só podia ser um rabi se ele tivesse sido discípulo de alguém. Ele só poderia se tornar um mestre se ele tivesse tido um mestre. Aí eu quero convidar os irmãos para ler comigo no livro de Lucas, no capítulo 10, e o verso de número 25, onde a palavra do Senhor diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, essa palavra é importante, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa palavra está em Lucas 10, verso 25. Ou seja, um doutor da lei reconhecendo Jesus como mestre. Lucas capítulo 19, também o verso 39, diz a palavra do Senhor assim: E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Ou seja, também os fariseus reconheciam Jesus também como um mestre, pedindo para que ele repreendesse os seus talmidins, ou melhor dizendo, os seus talmidim. João capítulo 8, verso 3 e 4, também diz a palavra do Senhor: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, tal, mas também os escribas e os fariseus o reconheceram publicamente como sendo um mestre. Reconheceram Jesus como mestre. O que aconteceu então com Jesus nesse período dos 12 anos de idade até os 30 anos de idade? Eu não posso te afirmar com certeza o que aconteceu, como aconteceu, o que Jesus estava fazendo nesse período, mas o fato é que ele crescia na graça, crescia no conhecimento, ele se destacava entre as outras crianças e certamente o continuou assim até chegar ao seu período dos 30 anos de idade. Esse período, acredito piamente nisso, que ele se preparou para esse momento. Quando Jesus completa 30 anos de idade, nós vamos ver Jesus indo para João Batista para ser batizado ali por ele. E quando Jesus ele sai da água, diz a palavra que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo por ali 40 dias. No final dos 40 dias, Jesus ele sai daquele período do deserto, também do seu jejum, e ele vai atrás dos seus discípulos. O importante aqui, amados, o importante é que Jesus ele quebra protocolos. Jesus ele muda a situação. Quando, lembra que eu disse no início, somente os excepcionais eram escolhidos para servirem a um rabino, servirem a um mestre. Jesus, quando ele sai do seu período de consagração, naquele período de 40 dias, ele vai em busca dos seus discípulos. O interessante dizer, queridos, que era o sonho de toda criança, era o sonho de todo adolescente se tornar um mestre, porque essas crianças, esses jovens se tornavam a elite intelectual de Israel. Eles eram aqueles que interpretavam as escrituras, a palavra deles era muito importante, era valiosa. Então, para uma criança, para um adolescente, era um sonho para que eles pudessem também se tornarem mestres. E era uma honra para a sua família ter uma criança, ter um adolescente, ter um jovem ali que fosse um rabino. Porém, Jesus ele vai se encontrar. Isso é interessante, eu acho lindo o que Jesus faz, eu acho maravilhoso.
Jesus ele não vai procurar lá entre os melhores. Jesus não vai procurar lá onde estavam a elite intelectual, aqueles que se destacaram, os excepcionais, os excelentes. Jesus não vai buscar aqueles que tinham se destacado no meio dos outros, não. Jesus, João capítulo 1 e o verso 43. João capítulo 1 e o verso 43, diz a palavra do Senhor. Deixa eu abrir a minha aqui. João no capítulo 1 e o verso 43. Jesus ele está escolhendo os seus discípulos agora. Olha só que interessante. Olha só que interessante. O que Jesus fala para Filipe. João capítulo 1 e o verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Segue-me. Essa palavra segue-me era a palavra que todo jovem, todo adolescente queria ouvir de um rabino. Segue-me. Se nós lermos aqui um pouco mais acima, nós vamos encontrar alguns discípulos de Jesus, pescadores, alguns discípulos de Jesus que não eram bem vistos ou reconhecidos ou destacados no meio de uma multidão, mas Jesus ele fez questão de encontrá-los lavando as suas redes, e a palavra de Jesus para eles também foi: segue-me. Essa palavra é importante porque o rabino, quando aceitava um talmide, a palavra que ele usava para o aceitar era segue-me. Ele olhava para a criança, e se ele não aceitasse aquela criança, após ter feito uma bateria de perguntas, após ter feito um monte de perguntas sobre as leis, sobre a interpretação das leis, sobre todo o Antigo Testamento, se a pessoa não tivesse condições de responder alguma delas, o rabino poderia olhar para ela e falar assim: pode voltar para a sua casa, que você está dispensado. Talvez era uma pessoa excelente, mas não é o que o rabino queria. Quando uma criança passava pela bateria de pergunta e o rabino olhava para ele e falava assim: segue-me, era o sonho de toda criança, era o sonho de todo jovem ali ouvir essas palavras. Mas olha só que maravilhoso, estão ali homens simples, homens que não tinham alcançado esse grau de excelência para serem mestres em Israel. Eles estavam lavando as suas redes. Isso mostra que eles não tiveram êxito, não conseguiram prosseguir nas fases ali de seleção para ele se tornar um mestre, para se tornar um rabino. Jesus vai lá onde eles estão lavando as suas redes, chateados, eles estão decepcionados, porque não haviam apanhado nada a noite inteira, não haviam feito nada, mesmo sendo pescadores, não tinham conseguido absolutamente nada. Mas Jesus então sobe no barco deles e fala assim: vamos adiante, vamos pescar. Pedro fala assim: Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira, não apanhamos nada, mas porque tu manda, nós vamos pescar. Então Jesus manda que ele lançasse a rede. Quando entraram no mar alto, lançaram a rede e apanharam uma enorme quantidade de peixes, e diz a palavra que o barco ia quase a pique. Então precisou que outros barquinhos viessem ajudar. Então um temor se apoderou daqueles homens, e Jesus olhou para ele naquele momento e disse assim: olha, eu te tornarei não apenas agora pescador de peixe, mas você vai ser um pescador de almas. Diz a palavra que após isso, aqueles homens pescadores abandonaram tudo, deixaram tudo
e começaram a seguir a Jesus. Abandonaram a sua profissão, abandonaram a sua vida, porque, amados, não era tão simples assim abandonar a profissão. Era o mesmo que você deixar o seu sustento, abandonar a sua vida secular. Talvez, como Pedro tinha uma sogra, Jesus cura a sogra de Pedro, então muito certamente Pedro tinha a sua família, e depois ele faz essa mesma pergunta para Jesus: temos abandonado tudo para te seguir, temos abandonado família, pai, tudo. E Jesus falou assim: não há quem tenha feito isso. Lembra dessa palavra? E Jesus falou assim: não venha receber tanto mais nessa vida quanto na vindoura. Então Jesus, ele promete sempre algo para a vida futura, não para essa vida. Quando Jesus disse para eles assim: segue-me, esse convite chocou o coração deles, porque eles estavam decepcionados. Talvez eles eram frustrados, porque não haviam conseguido chegar a ser discípulos de ninguém. Tinha sido rejeitado por todos os melhores mestres. Então o sentimento de quando nós não passamos de uma prova é um sentimento de desapontamento, porque eu não consegui alcançar a nota que eu queria alcançar. Então, olha Jesus, maravilhoso Jesus, chegando para eles e dizendo assim: segue-me, segue-me, segue-me. Jesus começa a selecionar os seus talmidins, e diferentemente de um rabino da sua época, que o rabino poderia escolher, poderia rejeitar, poderia não querer por algum motivo, Jesus, ele diz: segue-me. É maravilhoso, amados, a palavra do Senhor é maravilhosa. Como é bom a palavra do Senhor. Jesus, ele era diferente dos rabinos da sua época. Muitos eram desprezados por não serem capacitados e voltavam para sua casa. Mas olha o que Jesus fala em João, no capítulo 6, e o verso de número 37. Jesus diz assim: todo, não é tudo, mas é todo, dizendo claramente que ele estava se referindo a pessoas. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Um talmide, ele poderia ser rejeitado pelo seu rabino, por um rabino, por qualquer motivo. Mas olha o que Jesus fala: jamais, de maneira nenhuma, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Jesus, ele era diferente dos rabinos da sua época. Jesus, ele era diferente, ele também ensinava com autoridade. Marcos capítulo 1 e o verso 22, diz a palavra do Senhor assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Olha, amados, Jesus, ele era diferente dos rabinos da sua época. Ele não apenas ensinava como tendo autoridade, mas ele tinha autoridade, e ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Então as pessoas maravilhavam-se da sua doutrina, do seu ensinamento, das suas palavras. Maravilhavam-se dos ensinamentos de Jesus, porque ele era diferente, e ele arrebanhava uma multidão de pessoas. Por onde ele passava, as pessoas queriam ouvi-lo, tanto que quando Jesus começava a ensinar,
Em algumas ocasiões nós vamos ver Jesus ensinando dentro de um barquinho e saindo do meio do povo, entrando no barquinho e entrando mais assim para dentro do mar, para poder ensinar uma grande multidão que estava na orla da praia. Em ocasiões vamos ver Jesus ensinando também para cerca de 5.000 homens na multiplicação dos peixes e dos pães, além de mulheres e crianças, 5.000 homens além de mulheres e crianças. Vamos ver Jesus ensinando para também outra vez que Jesus multiplica pães e peixe, para cerca de 3.000 homens, além também de mulheres e de criança. Jesus seleciona 12, depois ele envia 70 numa missão também de evangelismo, vamos dizer assim. Então Jesus, ele não apenas ensinava como tendo autoridade, mas ele tinha autoridade. Então, quando Jesus chama os seus discípulos e fala para eles assim: vocês vão, eu lhes dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Pastor Alan falou sobre isso na semana passada. Jesus, ele tinha autoridade, não como tendo, mas ele tinha autoridade. Ele era diferente dos outros rabinos da sua época. Os fariseus, os melhores mestres da sua época, eles colocavam um fardo duro em seus seguidores, em seus talmidim, nos seus discípulos. Os rabinos colocavam um peso enorme sobre os ombros daqueles que estavam seguindo ele. E Jesus agora vem. Eu vou voltar contigo lá no livro, na palavra que nós lemos, Mateus 11, e o verso 29, o verso 30, que Jesus fala lá. Olha a diferença. Os fariseus colocavam, melhor amados, abra sua Bíblia, Mateus 23, o verso 3 e 4. Nós vamos ver como era o ensinamento dos fariseus, dos rabinos da sua época. Diz assim, Mateus 23, verso 3 e 4. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Esse aqui é o típico jeito de ensinar que os fariseus e os rabinos faziam na sua época, que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Era mais ou menos isso que eles queriam fazer. Eles colocavam um fardo duro, pesado sobre os seus discípulos, que nem mesmo eles conseguiam suportar e carregar. E eles obrigavam que os seus discípulos, que os seus talmidim carregavam, o que era impossível. Não era possível eles fazerem isso. O que Jesus faz então, observando tudo isso? Jesus olha e fala assim: eles estão fazendo tudo errado, estão ensinando errado, não estão procedendo corretamente. Aí Jesus vem no capítulo 11, que foi o texto que nós lemos, capítulo 11, verso 29 e o verso 30, Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, as minhas regras, a minha doutrina, o meu ensinamento, as minhas palavras, a minha doutrina, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Isso aqui é maravilhoso, amados. Para muitas pessoas, ser um discípulo de Jesus é um peso, é uma dificuldade, é algo tão difícil, é algo tão extraordinariamente doloroso, difícil. Mas olha o que Jesus fala. E eu digo que o Evangelho,
que seguir a Jesus, servir a Jesus, não é complicado. Quem complica são os homens. Quem complica servir a Jesus somos nós que complicamos. Quando começamos a colocar regras de nós mesmos, regras humanas, quando começamos a colocar impedimento, quando começamos a colocar dificuldade, quando começamos a criar meios para fazer alguma coisa que, na verdade, amado, Jesus ele é sempre simples. Jesus é maravilhoso e ele não complica. O servir a Jesus, na verdade, ele tem uma promessa: servir a Jesus. Olha só, quando nós aprendemos dele, diz a palavra, e o seguimos, encontraremos descanso para a nossa alma, porque o jugo de Jesus é suave, e o fardo que ele impõe, que ele põe sobre nós, é leve, não é difícil, não é pesado, não é impossível de carregar. E o que Jesus estava dizendo: esses rabinos ensinam seus talmidim, a fazerem o que nem eles fazem. Jesus, pelo contrário, ele cumpriu toda a obra com excelência. Ele não ensinou com palavra, mas ele ensinava pelo exemplo. Ele mostrava como fazia. Ele mostrava como deveria ser feito. Quando ele ensina sobre amor, ele não apenas ensina, vocês têm que amar, mas ele provou o seu amor, dando a sua vida por nós. Quando Jesus ensinava sobre a oração, Jesus ele não apenas ensinava como orar, como por exemplo na oração do Pai Nosso, mas em muitas vezes na palavra nós vamos ver Jesus se retirando para lugares desertos para orar. Dos 12 discípulos que Jesus tinha, ele levava com ele sempre 3. Pedro, Tiago e João oravam com Jesus lá no monte, lugares desertos, onde fosse. Jesus ele não apenas falava, vocês têm que fazer, mas ele fazia. E os discípulos aprendiam olhando. Isso é o verdadeiro discipulado. Isso é o verdadeiro ensinamento, quando você ensina fazendo, quando você observa o seu mestre na prática, aquilo que ele está fazendo. Por isso que é importante aos pais não apenas ensinar o caminho que a criança deve andar, mas o pai deve ensinar no caminho a criança, o caminho exato que ela deve andar. É você pegar na mão da criança e andar do lado dela, no ritmo da criança, não correndo na frente dela, mas andando do lado dela com paciência, ensinando a verdadeira palavra do Senhor, com paciência, dando a ela o exemplo de como fazer. Como fazer. Jesus diz assim que o fardo dele, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Eu gostaria de andar muito mais sobre esse tema com os irmãos, amados. Andar muito mais sobre esse tema com os irmãos, porque é maravilhoso. E falar sobre o discipulado de Jesus, falar sobre o discipulado de Jesus, é você olhar para a vida de Jesus. Nós somos dele discípulos. Nós somos dele discípulos. Quer ver? Olha só o que diz a palavra. No capítulo 15, Evangelho escrito por João no capítulo 15, e o verso 16. Olha o que Jesus fala. João capítulo 15, verso 16. Queria dizer para você que Ele escolheu você. Ele escolheu a mim, nos escolheu. Quebrando todo o protocolo. Nós não precisamos ser bons o suficiente para sermos um dos seus talmidim. Nós não precisamos ser. Ele não nos escolheu pela nossa capacidade. Ele não nos escolheu pela nossa condição. Ele não nos escolheu pela nossa aparência. Mas olha só o que ele fala em João 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, ou Ele vô-lo conceda. Então Jesus diz assim: não me escolheste vós a mim, mas foi eu que escolhi a vocês. Que bênção maravilhosa, que glória maravilhosa. Nós fomos escolhidos por Jesus. Um talmidim, ele escolhia o rabino que mais se aproximava do seu jeito, aquele se identificava melhor, mas com Jesus não, foi Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou, Ele que chegou. Talvez você vai se lembrar do dia especial que Ele olhou para você e disse: segue-me, segue-me. Talvez você deixou tanta coisa para poder seguir a Jesus, para servir a Jesus, e tem deixado até hoje. Te digo, amado, você não tem perdido nada, não tem perdido nada, que os prazeres deste mundo, a vida nesse mundo, as coisas deste mundo, não são para se comparar com aquilo que Ele já preparou para nós. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vocês, e vos nomeei, para que vocês vão e deem fruto. Agora, quando chega lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 e o verso 28, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 e o 28, olha só o que Paulo escreve dizendo. Ele escreve assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Talvez não vá aparecer para você, mas no verso 29 diz assim: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, sem valor, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas loucas. Nesse meio, nós nos incluímos nisso. Deus nos escolheu. Como eu disse anteriormente, Deus não nos escolheu pela nossa condição, pela nossa capacidade. Nós não precisamos ser bons o suficiente para ser escolhido por Ele. Mas quando somos chamados, quando nós aceitamos ao convite de seguir a Jesus, Ele nos capacita. Jesus disse assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Pastor Alan, na semana passada, ele falou sobre Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8, onde vai dizer: recebereis a virtude do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus por nós mesmos. A capacidade não é nossa, o dom não é nosso, o que nós apresentamos a Deus não é nosso. Os dons que nós temos feito na obra do Senhor, que nós temos desenvolvido na obra de Deus, não é nosso, é Deus que nos deu. Engana-se quem consegue fazer alguma coisa por si mesmo, ou confia na força do seu próprio braço. Engana-se, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu gostaria de deixar essa palavra para cada um dos irmãos nessa noite, no nome do Senhor Jesus, e dizer que nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Eu gostaria de continuar falando sobre esse tema para os irmãos, e continuar falando sobre quais eram os passos seguintes. Eu não vou fazer isso hoje, para nós não alongarmos nesse tempo, nesse estudo, também não ser cansativo aos irmãos, mas falar sobre
o seguir a Jesus, as consequências disso, como eram agora os discípulos quando andavam aos pés de Jesus, quais eram as suas virtudes, quais eram as suas qualidades, o que Jesus ensinava. Mas por hoje, fica essa palavra para o seu coração, que nós somos discípulos dele, fomos chamados, e isso contrariando a lógica, contrariando a ótica do homem. Há muitos que pensam que nós precisamos ser os melhores. Não, amados, nós não somos os melhores. Nós estamos na presença de Deus exatamente porque nós precisamos melhorar, porque nós dependemos de Deus, dependemos do Senhor, e Ele nos capacita. Ser um discípulo de Jesus é uma honra, é um privilégio, é um prazer, é uma alegria. Alguns ainda não descobriram esse prazer, alguns ainda não descobriram essa alegria, não foram ainda alcançados. Mas para encerrar essa palavra, não sei se teremos uma outra continuação desse texto, dessa palavra, mas Mateus no capítulo 28, a Bia não vai achar aí, tá, Bia? Mateus capítulo 28, e o verso 19, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, já as últimas palavras de Jesus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala de novo a palavra ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Talmidim, ele seguia o seu mestre de forma que no final ele se tornava semelhante, parecido com o seu mestre. Jesus olhou para eles, os seus discípulos, assim: o servo não é maior do que o seu senhor, basta para ele ser igual ao seu mestre. E Jesus disse para os seus discípulos: vocês farão obras maiores do que essa que eu faço. Mas ele diz assim: portanto, ide, ensinai, ide, fazei discípulos, ide, fazei talmidim. Essa é a palavra. A quem nós temos influenciado, amado? A quem nós temos influenciado? Quem nós temos influenciado com o nosso exemplo? Uma frase que eu gosto muito de dizer, nosso irmão Ricardo vai lembrar dessa palavra, alguns irmãos vão se lembrar disso, a palavra que eu amo, uma frase dita por alguém importante no passado. Ele diz assim: pregue o tempo todo, se preciso for, use palavra. Nós pregamos muito mais com o nosso exemplo, pregamos muito mais com a nossa vida, com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, com o nosso bom costume, com os nossos bons modos, com a nossa educação, com a nossa vida no altar diante de Deus, do que com as nossas palavras. Palavra, amado, é como diz outras pessoas, né? Papagaio fala também. Mas atitude, exemplo, isso aí é o que nós chamamos de o fruto do Espírito. Aquele que está vivendo dessa maneira, ele tem se tornado um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, meus irmãos.